Olá, essa semana no nosso momento Minutos de Sabedoria, eu quero meditar com vocês um texto que está lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, depois de Juízes. Versículo 16 do capítulo 1 do livro de Ruth diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu a Noemi, que era sua sogra: Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Então aqui, no texto de Ruth, a história é a seguinte: Noemi era do povo de Israel e cria no Deus de Israel. Porém, ela estava numa determinada terra onde uma doença se abateu sobre a sua família e acabou levando seu marido, acabou levando seus dois filhos. Então, a Noemi, que era mãe desses meninos, um era casado com Ruth, acaba se vendo sem ter mais herdeiros, possibilidade de ter mais herdeiros, pois era uma viúva, né? E ela dispensa suas noras para elas voltarem para suas terras e assim acharem outros maridos, assim voltarem às suas velhas crenças. Porém, Ruth permanece fiel a Noemi e fiel a Deus. E essa atitude de Ruth que eu quero meditar com você nessa mensagem, pois eu vejo como Ruth foi resiliente, como Ruth teve empatia por Noemi, sua sogra. Quando muitos olham para essa história e poderiam pensar, nossa, mas a Ruth perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, que Deus é esse que levou tudo que ela tinha e não tem mais perspectiva de futuro, então por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo? Ruth não olhou dessa forma. Ruth olhou para Deus de uma forma ainda temendo a Deus, ainda confiando em Deus, porque ela sabia que Deus, o Deus de Noemi, era maior que qualquer outro Deus na época os outros povos cultuavam. Então aqui eu vejo que como Ruth sabia agir frente a uma tragédia, né? Hoje, como eu comentei, muitos questionam Deus porque Deus leva uma criança, porque Deus permite que uma criança fique com câncer, porque Deus permite que uma criança na África morra de fome, porque Deus permite isso, permite aquilo, e acabam julgando Deus e até duvidando de Deus, da existência de Deus, por causa desse sentimento racional que assola muitas mentes, né? E eu vejo que esse ceticismo, essa forma de defender até mesmo um ateísmo, né? Acaba não entendendo que o Deus que Israel defende, o Deus que é o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac, Moisés, Deus que Jesus nos revela, é um Deus que ele nos mostra que a nossa vida terrena é apenas uma passagem. Então, por maior que seja o nosso sofrimento aqui nessa terra, a vida eterna é muito melhor e muito maior do que qualquer sofrimento que tenhamos aqui, qualquer adversidade que passemos nessa terra. Então, que você, assim como Ruth, aprenda a superar traumas, que você, assim como Ruth, não desanime de Deus porque algo não aconteceu como você queria na sua vida. Deus é um Deus misericordioso, ele pode mudar os nossos destinos, pode sim. Contudo, nós devemos ser fiéis a ele e nos mantermos com olhos fixos em quem ele é, independente do que ele faz, se ele faz as coisas que eu quero ou não, pois ele é Deus e eu sou apenas um servo, eu sou apenas um filho de Deus. Então eu entendo que quando sabemos superar traumas e tragédias, assim como Ruth fez, seguindo sua sogra até sua terra natal novamente, seguindo os caminhos da sua sogra, aquilo que a sua sogra ensinava a ela através do que Deus lhe passava, Ruth acabou tendo êxito também para o seu futuro, pois ela se tornou a bisavó do rei Davi, né? Então, se olharmos hoje, toda a descendência de Jesus, até então, partiu também de Ruth. Vamos entender que Ruth teve muita relevância na história do nosso povo cristão, né? Então, que sejamos pessoas mais
sensíveis ao agir de Deus e menos questionadores, menos julgadores da maneira que Deus age.